que eu fiz em 2013, o título lá no rusmea.com, Yasuke, o samurai africano. Hoje eu queria falar desse assunto e também um mistério, o mistério sobre o corpo, digamos assim, de Oda Nobunaga na morte dele, que teria desaparecido, sendo que o fogo do Honnold, né, do castelo Honnou, a caloria não teria como evaporar até os ossos dele. É que não é que desapareceu o corpo de Oda Nobunaga nesse incidente de Honnou, desapareceu a cabeça dele. Tinha vários corpos lá, acharam vários corpos queimados, mas mais ou menos inteiros, com carne e ossos, mas a cabeça que não foi achada. Esse é o grande mistério que, quem sabe, sugerem que tenha sido assim. Antes que eu pense, deixa eu falar um pouquinho, uma coisa. Essa história, Copinches, fato histórico, viu? Boa parte da história de Oda Nobunaga, um grande senhor feudal do período das guerras, morreu em 1582, foi compilada por um português, o Frois, Luís Frois. Em 1569, Copinches, o Luís Frois esteve no Japão. E tinha ido antes, né? Já tinha aprendido a falar japonês em 2 anos de Japão. E, enfim, exímio, falar muito bem japonês. O missionário português Luís Frois. E ele se encontrou com Oda Nobunaga em 1556. O Oda estava supervisionando a construção de um templo lá fora. Estava um solaço bárbaro, né? O primeiro encontro desse português com esse senhor feudal Oda Nobunaga. O Oda decidiu dar um tempinho para consultar com esse senhor que veio de tão longe. Se sentaram e mandou que todo mundo cobrisse a cabeça, porque era sol alto, né? Então põe chapéu aí, gente, põe paninho na cabeça. As senhoras, mulheres cristãs acompanhando Luís Frois, o missionário português. E aí eles tiveram 2 horas de conversa. Acho que tem áudio, né? Só que houve um momento que o Oda Nobunaga percebeu que havia um Ashigaru, um soldado dele, importunando as mulheres que estavam acompanhando Luís Frois. Como vocês podem ver ali, nessa ceninha que foi reproduzida no filme. E foi isso que aconteceu na frente do Luís Frois. O Oda chamou a atenção desse soldado e de um único golpe decapitou esse soldado. O Luís Frois ele escreveu assim, ficou chocado com a barbaridade na frente dele. O Luís Frois escreveu que o rosto desse soldado voou no ar com aquela cara assim de o que está acontecendo? Até cair no chão. Um golpe só. O Oda Nobunaga, além de ser um excêntrico, o bicho era ruim. Barbaridade. O seguinte trechinho em vídeo e depois posterior repetição, sim, a cena inicial que vai aparecer em 2 vídeos, viu? Não tem jeito às vezes para poder contar a história, tem que às vezes repetir por produções diferentes. Essa aqui foi da década de 90, da novela Nobunaga, King of Zipango. O jesuíta italiano Alessandro Valignano se encontrou com Oda Nobunaga. A data que foi essa aqui foi 1581. O Valignano esteve no Japão. O Luís Frois já era a segunda ou terceira vez que ele estava no Japão. Lá no fundo é o Luís Frois, viu? Aqui o Valignano, Alessandro Valignano, para italiano. E o Yasuke também está aí, viu? Nessa cena aí. Yasuke, ou Yasuhe, Vocês vão ver depois, explico para vocês. Agradeço também pela infinita atenção dada aos membros da Companhia de Jesus. O Yasuke também foi chamado também de Yasufe. Parece que é a origem do nome dele, né? Seria uma coisa assim, Yasufe ou Yasuhe. E aí que foi passou por uma corruptela e virou Yasuke, inclusive com caracteres chineses, Yasuke. Nisso conta, os escritos que o Oda notou a presença daquele gigante, né? Não foi bem assim, viu? Mas tudo bem. Aqui, né, o Yasuke foi vivido pelo Reed Jackson.
Cupinchas, aqui uma curiosidade que é essas curiosidades aqui, acabei vacilando, foi muito rápido. O Reed Jackson, esse personagem que aparece aqui, fez nessa novela de 1992, o King of the Punk, o papel do Yasuke. Só que na novela ele era chamado de Sotero. Não sei porque mudaram o nome. Mas pelo menos foi a primeira vez que uma grande produção, foi a primeira vez que uma produção televisiva japonesa finalmente colocou a figura do Yasuke, que ele sempre esteve na história. Só que nunca, sempre que faziam uma adaptação televisiva ou cinematográfica sobre esse período das guerras, sobre Oda Nobunaga, sempre tiravam a figura do Yasuke, nunca mostravam ele. E essa foi a primeira vez, em 92, onde o Reed Jackson fez o papel. A curiosidade fica por conta do Inagawa Junji, sabe, que foi a Undercake que perguntou se eu conhecia ele. Conheci ele desde a década de 90, ele trabalhando em novelas, como o padre Lorenzo. Eu jurava, cara, que ele fazia o papel nessa novelinha do Yajiro, o assassino, o matador, Yajiro, né? O Ryosai Lorenzo, que foi um outro padre japonês. Ele aprendeu português e espanhol e se tornou tradutor dos jesuítas no Japão. E claro, o Oda Nobunaga se encantou nessa ceninha pelo Yasuke. Só que, Cupinchas, talvez não tenha sido bem assim tão elegante como foi a novelinha, viu? É mais provável que tenha sido uma coisa mais ou menos parecida com isso, o primeiro encontro do Yasuke com Oda Nobunaga. Bom, como eu estava dizendo, o Oda Nobunaga, além de ser sanguinolento, cruel, exigente, ele também era muito excêntrico. E graças às armas de fogo, ele tinha 3.000 armas de fogo, ele começou a dominar boa parte daquela parte ali do Japão, a parte de Sugawara do Japão, naquela época, do período das guerras. 1560, a primeira grande batalha dele. Com 3.000 homens, viu? Esse detalhezinho aí do fotograma, com 3.000 homens ele derrotou 25.000. E um belo dia, Cupinchas, ele recebeu uma estranha visita porque havia chegado ao Japão esse estranho monge que todo mundo ficou louco. As pessoas se acotovelaram para poder ver esse monge gigante com a pele escura. O Oda mesmo impressionou. O Oda tinha 1,60 m de altura e o Yasuke tinha 1,90 m. Deixa eu ver, era Rokushaku Nisun. Ele não tinha 2 metros de altura. Deixa eu ver aqui, Shaku. Rokushaku Nisun, 1,87 m, Cupinchas. 1,90 m de altura. Era a altura do Yasuke. Bom, essa dramatização para a televisão, bastante humorada por sinal, para poder contar esse mistério, esse suposto mistério do que aconteceu com a cabeça do Oda Nobunaga durante o incidente de Honnoji em 1582, mostra mais ou menos como foi. Teria sido pior, viu? Teria sido um pouquinho pior. Porque o Oda ficou impressionado, ele não conseguiu acreditar que existisse uma pessoa com aquela cor. É a primeira vez que ele estava vendo um africano. Se bem que nesse momento o Japão já tinha encontrado com 10 africanos no Japão. Antes do Yasuke, sabe-se que tem a menção a um etiopano. E a mais 9 outros. Olha, as pessoas, segundo os escritos inclusive do Luiz Frois, passavam uma por cima das outras só para ver aquele monge, aquele padre gigante da pele de ébano. Bom, acontece que o Oda não acreditou. E a capa do livro Kurombo, esse é um livro da década de 40, 60, agora não vou lembrar. Acho que está na legendinha ali. E o Oda, né, decidiu mandar dar um banho no Yasuke, porque achava que os padres estavam tirando sarro da cara dele. Não, eles pintaram a pele dele de alguma coisa, alguma tinta, então estão tirando sarro de mim. Se for isso, eu mandei capturar todo mundo. E mandou, sabe, que ele desse um banho no Yasuke. Nessa dramatizaçãozinha, o Oda só passa um paninho, né? E escreve assim, quanto mais passa o pano, mais brilhante fica a pele do Yasuke. Isso também está escrito, viu? Quanto mais, sabe, lavavam o Yasuke, mais brilhante ficava a pele dele. E claro, né? Também os escritos diziam o seguinte, que ele era grande, forte, jovem, tinha a força de 10 homens, e é verdade, ele tinha a força de 10 homens, 10 japoneses daquele tempo, e claro, negro como um touro, como um boi.
Bom, foi a história, né, Copenchas? Não tem nada a ver com racismo, viu? O que tinha feito, tinha lembrado... essa parte acho que ele limpa, ele passa... 1579... Foi, em 1579 o Valiano já esteve no Japão. Em 81 é que houve esse encontro, um ano antes da morte de Oda Nobunaga. O Yasuke passou 1 ano e 2 meses na corte do senhor feudal mais poderoso do Japão. E é aí que tem umas certas discrepâncias, Copenchas, umas certas coisas, uns detalhes curiosos, sabe, sobre a publicação que eu fiz em 2013 no rusmeia.com, que eu pesquisei em japonês e todas as fontes possíveis. Procurei até em fonte francesa para encontrar detalhes sobre o Yasuke, porque a história foi super ingrata com ele. É uma história toda desfragmentada, sabe? Só os pedaços dela. O curioso é que a ordem que eu fiz a minha publicação tá rodando hoje em dia, sabe, em blogs brasileiros, sabe? A ordem tá igual, só que os textos são diferentes. E eu descobri que esses novos textos estão rodando pela internet brasileira, são importados via México, via Estados Unidos. Eu estou com a suspeita que eu penso que pegaram a minha postagem em português, traduziram para o espanhol, sabe, foi parar nos Estados Unidos, foi parar no México. E aí tem todo um negócio desmentindo, dizendo que o Yasuke nunca teria sido um samurai. Ele foi um Kerai, sabe? Um Kerai seria um criado, um servo. Isso tá na história, tá escrito como Kerai, servo. Só que o servo, e aí que tá, quando fala assim servo, empregado, funcionário, ninguém dá a mínima, né? Sabe? Apenas acho que é um cargo baixo. Só que Kerai de Oda Nobunaga, um servo de Oda Nobunaga, correspondia a ser um guerreiro, sabe? Um guerreiro de campo de batalha. Só aqueles guerreiros leais de campo de batalha poderiam ser os criados pessoais do Oda Nobunaga. Por mim, pela minha investigação, eu descobri que o Yasuke, ele foi shikan, xerife de uma guarda, uma espécie de sargento, de cabo, né? Comandando abaixo dele 100 samurais. Uma guarda pessoal do Oda Nobunaga, com o Yasuke no topo e abaixo dele 100 subordinados japoneses samurais. Yasuke não era só um samurai, ele era um shikan, um samurai de alto escalão, segundo a minha pesquisa. As pesquisas norte-americanas, que parece que é para tá até insinuando, rebatendo aquilo que eu disse em 2013, portanto atualizadas, dizem que não. Não sei, porque americano, sabe, tinha um lance de racismo bárbaro aí, então não vou me meter nessa briga de peixe graúdo. Bom, logo depois desse encontro entre o Yasuke e o Oda Nobunaga pediu, e aqui tem um detalhe complicado essa história, porque não foi exatamente uma exigência, segundo os textos, foi um pedido. Eu quero o Yasuke, quero que o Yasuke fique comigo. Tem lance de tradução também, sabe? O que muita gente interpreta isso como escravidão, que o Yasuke era um escravo e, portanto, o Oda Nobunaga, não, quero ele como objeto, um escravo meu. E o valiniano, por sua vez, deu esse escravo para o Oda Nobunaga. Só que, segundo o contexto, sabe, dos textos e tudo mais, não é bem assim. Yasuke não era um escravo, e sim um monge. Ele era um padre, um frei. E, portanto, não foi comprado, não foi doado. Muito provavelmente Yasuke, mesmo que fosse 1580 por aí, 80, na Itália, ele não seria um escravo, e sim um escravo liberto, ou pelo menos alguém liberto, sabe? Então falta um pouco de história também, sabe, de registro histórico, sabe? Eu desconfio muito de que o Yasuke fosse um escravo, eu acho que ele não era. E aqui também entra um detalhe também, por incrível que pareça, existem fontes dizendo, muitas, né, e a maioria aponta para Moçambique ou Congo, República Democrática do Congo, como local de nascimento do Yasuke. Só que existem umas 3 fontes dizendo, fontes antigas, hein, que o Yasuke era italiano, ou seja, tipo, nascido na Itália ou de cidadania italiana. Estranho, né? Mas, todo caso, o fato é que vendido como escravo, doado como escravo para o Oda Nobunaga, ou simplesmente o Oda Nobunaga decidiu ter um amigo próximo dele, um empregado a mais próximo dele como guarda pessoal, bom, essa parte aí fica aberta a muita interpretação. O fato é que o Oda colocou o Yasuke para lutar sumô. E bom, o básico daquela época, sabe, dos japoneses, era 1,60 m por aí.
O Yasuke tinha quase 1,90 m. E a força de 10 homens. Ele ficou tipo invicto no sumo. Jogava os japonesinhos pra cima, como essa cena humorística fez. Ninguém conseguia, era imbatível o homem. E mais alguns detalhes da força física do Yasuke aparecem nessa dramatizaçãozinha, que também é baseada em textos, viu? O texto deixa muita abertura, né? O Yasuke, segundo uma das fontes que eu verifiquei, casou com uma das filhas adotivas do Oda Nobunaga. Não chegou a ter filhos, viu? Mas o Oda deu uma das filhas adotivas, que tinha 2 filhas adotivas dos 11 filhos dele, sabe? Deu em casamento ao Yasuke. Por sua vez, um dos irmãos do Oda Nobunaga deu dinheiro pro Yasuke, segundo o registro. E mais uma coisa, aparece um rapazinho correndo aqui, que é um mensageiro japonês correndo. Assim entregavam certas mensagens de urgência no Japão antigo. O Yasuke também teria desempenhado esse papel de entregar mensagens, vencendo, tipo assim, 2, 3 vezes mais rápido que os japoneses daquele tempo. Claro, né? Olha lá, o entregador de mensagens e o Yasuke passando, ele era muito, muito mais rápido, né? Bom, a força física, a velocidade, a agilidade do Yasuke é indiscutível. Sabe-se também que ele lutava espada, tanto que no incidente de Honnoji e depois no incidente de Nijo, sabe, os 2 incidentes que o Yasuke teve envolvido em lutas, ele se defendeu e atacou com uma espada, katana japonesa. Então ele teve treinamento, apesar de ter sido super rápido o treinamento dele. Mais um detalhe do Yasuke é que, por incrível que pareça, ele aprendeu o idioma daquele tempo, que não era nem japonês, né, em 2 meses. Uau, hein? Não foi tipo 1 ano de aprendizagem, não. Em 2 meses ele já falava. Bom, o fato que eu pensei aqui, nesse trechinho aqui, mostra que o Yasuke foi colocado na categoria de Kerai. Servo, né? Criado, empregado. Só que eu tô dizendo, não é um empregado qualquer. Só quem pegava um cargo desses, sabe, de estar ali na guarda pessoal do Oda Nobunaga, eram aqueles que tinham bravura em campo de batalha. Tá, e por que o Oda colocou justamente o Yasuke se tinha outros para colocar? É que, segundo os registros do próprio Oda, ele nunca viu uma pessoa tão fiel a ele quanto o Yasuke. O Yasuke, naquele momento da história, ele era mais fiel do que os samurais que estavam ali. Sim, tanto é que o Oda foi traído 2, 3, 4 vezes. Inclusive a morte do Oda Nobunaga se deu por uma traição. Ele era constantemente traído pelas pessoas na volta dele, menos pelo Yasuke. Ele sentiu tanta confiança nesse rapaz, que tinha 27 anos na época, o Yasuke, que colocou ele como Kerai, tu vai ser meu servo. E mais tarde, segundo uma fonte que eu vi, sabe, Shikan, líder de 100 samurais, 100 guerreiros. Uau! Sensacional, né, Kupenchas? Akechi Mitsuhide, esse canalha, se bem que é menos canalha do que o próprio Oda. Ele era subordinado ao Oda Nobunaga, só que ele fez um coup d'etat, ele fez um levante contra o Oda Nobunaga para matar o Oda e dominar, certo, o poder do Oda Nobunaga e tomar o lugar dele. Akechi Mitsuhide. Bom, o fato é que ele morreu de forma tão... Bom, depois que o Oda tinha vencido várias batalhas, ele decidiu tirar umas férias em Honnoji, o castelo de Honnou, e ele só levou uma guarda de 100 homens. E o Akechi Mitsuhide atacou esse castelo com 13.000 homens, tanto que o próprio Oda Nobunaga teve que se defender e atacar esses inimigos, esses 13.000 homens, abaixo de flechada. Yasuke estava lá e lutou com unhas e dentes até onde pôde. Só que, gente, são 100 pessoas contra 13.000. Não tinha jeito. O castelo foi, sabe, tacaram fogo nesse castelo de Honnou, até hoje conhecido como o incidente de Honnoji, né? E por fim, o Oda Nobunaga decide cometer o seppuku, o suicídio ritualístico em meias chamas da derrota numérica. E é aqui que está o mistério, Kupenchas. Sabe-se que mais tarde o Akechi Mitsuhide tentou ver se encontrava os restos mortais do Oda Nobunaga e não encontrou. Não os restos, na verdade, Kupenchas. É que tem muita traduçãozinha, sabe, não específica. O Akechi Mitsuhide não achou a cabeça do Oda Nobunaga, porque, fato, naquele momento, se a cabeça do Oda Nobunaga fosse parar na mão do inimigo, o inimigo ia usar como troféu e se vangloriar. Venci. Enquanto a cabeça do Oda não fosse parar na mão do inimigo, não era uma vitória. E
O Oda Nobunaga não aceitava isso. Não. Eu me mato aqui. Vocês, que ele estava com mais outros guarda-costas, me decapitem. E um de vocês leva minha cabeça. Certo? Até o meu filho, Oda Nobutada, que está em Nijo. E aí que existe uma coisa. É possível que tenha sido o Yasuke quem pegou a cabeça do Oda, enrolou num pano e noite adentro. E correu até Nijo, a cidade vizinha, entregando a cabeça para o filho do Oda Nobunaga, Oda Nobutada. Entende, Copenchas? Esse mistério que, afinal, depois o Akechi foi lá, procurou e não achava cadáver, mas não achava cabeça. E ficou extremamente frustrado. Impressionante, né? Então, sabe-se que um dos servos do Oda Nobunaga pegou a cabeça dele e levou até o filho. E casualmente também concorda com a história que logo depois da morte de Oda Nobunaga, o Yasuke passou correndo. E os caras deixam pra lá, ele nem é humano, é um bicho, não é um animal, sabe? E aí ele se uniu às forças, sabe, de Oda Nobutada, o filho de Oda Nobunaga. 6 dias depois, o Akechi Mitsuhide também ataca o filho, o Oda Nobutada, e vence. E finalmente o Oda Nobutada se mata também, deixando o Yasuke sozinho. Esse período de tempo é possível que o Yasuke tenha pegado a cabeça do Oda Nobunaga e levado para o filho. É a suspeita, a grande suspeita. Pois bem, logo depois, né, da derrota, né, do filho Oda Nobutada, na qual o Yasuke ele se apresentou para proteger o filho, bom, o Oda Nobutada se matou. E em meio às chamas do incidente de Nijo, castelo de Nijo, o pau comeu solto com Akechi Mitsuhide, com guerreiros, com lanças, flechas e espadas, e o Yasuke enfrentando 10 samurais blindados a golpe de espada, e os caras não conseguiram vencer ele, sabe? Quando finalmente foi cercado com lanças por 10 samurais com armadura, com lança, finalmente ele se ajoelhou e entregou a espada dele para Akechi Mitsuhide. Só se rendeu pro Akechi, na verdade pro braço direito do Akechi. O Akechi Mitsuhide, por sua vez, quando viu o Yasuke, nem japonês ele é, você é um animal. Pega ele e joga lá no templo Namban, o templo Nampan, o templo dos bárbaros. O templo dos bárbaros. Nada mais que os cristãos, Copenchas. Os castelos naquela época não eram bem igrejas, né? Os templos Nampan, os templos cristãos. Não, pega ele e joga lá, esse é um animal, cara, nem japonês não é. Joga ele lá, os cristãos, e deixa que os cristãos se virem com ele. E por que o Akechi Mitsuhide tomou essa decisão? Porque ele deveria ter matado, né? Virou um mistério por muito tempo. Ninguém sabia por que o Akechi fez isso. Sabe? Existe a sugestão histórica de que o Akechi Mitsuhide pensou assim, um jeito, digamos, digno de, sabe, deixar que o Yasuke vivesse. Mas por que o Akechi Mitsuhide permitiu que o Yasuke sobrevivesse e não decapitasse ele? É que era um mistério. Esse mistério, Copenchas, me foi desvendado, né? Aí já era pela cultura verbal. Eu estava na Oei Kogyo, a empresa que fazia peças para usinas nucleares, Copenchas. Eu montava lá em Oei Kogyo, eu ajudava a montar, polia, ponteava e soldava, e serrava metais para produtos de usinas nucleares. E aí tinha o Sr. Aoki, pequenininho assim, um dia, conversei com ele sobre o Yasuke, né? Ele falou assim, a gente sabe pouca coisa sobre ele, viu? O que eu sei do Yasuke, né, porque é cultura popular que vai se repetindo, entende? Não está no livro histórico. Ele falou assim para mim, o que eu sei sobre o Yasuke é que ele era muito bom lutador de sumô. Ele não bebia sake, não bebia nada de sake. Ele comia com as mãos. E no incidente, certo, de Honnou e de Nijo, onde finalmente foi capturado, ele enfrentou esses 10 guerreiros blindados armados contra ele, e ele não baixou a guarda. E o Akechi Mitsuhide viu isso, viu que ele era um guerreiro valoroso, e por isso poupou a vida do Yasuke. Entende? Ele viu, é um guerreiro igual eu, não posso matar essa pessoa. Entende? Por isso que decidiu entregar o Yasuke, sabe, para o templo Namban, para os cristãos. Por sua vez, aí é só especulação, porque não existe uma tumba do Yasuke no Japão. Acredita-se que ele tenha sido colocado em um navio e sendo enviado a Goa, na Índia. E aqui termina a história, infelizmente toda fragmentada, desse homem, Yasuke, o samurai africano.